Olá pessoal, vamos então a mais um vídeo aqui da nossa série. Nós estamos estudando as coisas que você precisa saber antes de você começar a estudar a programação. O meu objetivo é orientar você para que você não fique perdido na hora de você estudar. E agora nós estamos na parte de PHP propriamente dito, os assuntos que são referentes aí ao PHP. Agora, nós vamos falar do PHP e do MySQL, da relação que existe entre os dois. Para quem já programa, isso é uma relação bem óbvia, mas para a pessoa que está iniciando, e eu falo isso porque muita gente me liga ou me manda e-mail com o seguinte pensamento, olha o pensamento, não, eu quero desenvolver no MySQL para poder colocar a minha aplicação na internet, coisa parecida. Então a pessoa vem com esse pensamento de que ele vai desenvolver para o MySQL. E aí eu quero exatamente que você entenda, quando eu coloco o MySQL aqui, pode ser qualquer outro banco de dados, tá? Eu só estou colocando o MySQL porque, você sabe, o MySQL e o PHP são comuns da gente utilizar, ok? Então vamos tentar entender qual é a diferença dos dois e até onde um vai e o outro vai? Vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, o PHP, ele é uma linguagem de programação. Isso a gente já está claro para você até aqui. Se você até agora não entendeu isso, então tá bem, né? Então, o PHP, ele é a linguagem de programação. Como linguagem de programação que é, você sabe que a linguagem de programação, você consegue fazer praticamente tudo com ela. Você pode manipular arrays, você pode manipular imagens, você pode manipular um monte de coisa. Também você pode manipular informações de banco de dados. O MySQL, por sua vez, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Então, começa bem a diferença, ó. O PHP é a linguagem. O MySQL é o banco de dados. Tá? O banco de dados serve para quê? Para armazenar dados. Exatamente. Os dados vão ser armazenados em um banco de dados e esses mesmos dados podem ser manipulados. Então, digamos que eu tenha uma aplicação. Vamos supor que eu tenha esse cadastro aqui. É uma aplicação real. É um sisteminha que foi feito aí utilizando a linguagem PHP. Então, para eu poder ter toda essa, como é que eu posso dizer assim, toda essa estrutura aqui, ó, eu usei a linguagem PHP. E veja, eu ainda não falei, mas daqui a pouco eu vou falar da relação que existe entre o PHP, e o HTML. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, olha só, para que eu possa conseguir montar essa estrutura aqui, eu usei as tags HTML para dizer, aqui é uma tabela. Não, aqui eu vou usar uma lista, aqui eu vou usar um cabeçalho. Isso eu uso as tags do HTML. Beleza. E para que eu possa manipular coisas de forma dinâmica, eu uso a linguagem PHP. Por exemplo, observa que aqui no meio eu tenho uma lista, naturalmente uma lista de clientes, certo? Essa lista de clientes que você vê aqui, naturalmente essa lista ela foi pega ou em algum lugar, ela está armazenada em algum lugar, porque essas informações são dinâmicas. Observa que eu tenho aqui uma estrutura para pesquisar. Então, digamos que você coloca aqui somente as pessoas que começam com a letra M. Você clica aqui, aqui naturalmente vai modificar. A estrutura que clique aqui, modifica aqui, quem faz isso são as funções do PHP. Por quê? Porque é a linguagem de programação. E onde é que o PHP vai buscar essas informações, pessoal? É aí que entra o MySQL. O MySQL, na verdade, o que ele faz? Ele simplesmente armazena as informações. Ele guarda as informações e ele gerencia essas informações. Quando a gente diz que ele é um sistema gerenciador, é porque, por exemplo, numa aplicação cliente, pode ter 1000 pessoas solicitando informações para o MySQL ao mesmo tempo. Então, ele tem que saber gerenciar isso, ok? Por isso que ele é um sistema gerenciador. Existe um profissional responsável somente pelo banco de dados. Assim como existe um profissional responsável somente pelo código, como existe um profissional responsável somente pelo visual. Então, para cada coisa, existe um profissional. Mas quando a gente trata de sistemas pequenos, a gente geralmente faz tudo. E aí, por isso que às vezes confunde, porque a gente tem que entender tudo. Então, vamos lá. No PHP, no MySQL, o que você vai encontrar são apenas dados, informações. Nome, endereço, telefone, RG, CPF, algumas informações, compras, enfim, são informações.
isso que o MySQL vai armazenar. Quando eu preciso destas informações, que eu uso uma linguagem de programação, eu preciso utilizar algumas estruturas que fazem a ligação entre o PHP e o MySQL. Existem algumas que a gente chama algumas funções, né, algumas classes que fazem essa ligação. No PHP, essas funções, você tem duas. Você pode fazer a conexão com o MySQL utilizando as funções do MySQLi e as funcionalidades do PDO, né, para banco de dados, ok? Então, o que é o MySQLi? É um conjunto de funções que vai manipular o banco de dados. Manipular como? Dentro do PHP. Eu estou dentro do PHP, tá? E eu quero conectar com o banco de dados. O que significa isso? Eu pego uma instância daquele banco, trago para a minha aplicação e através disso eu vou manipular. Manipular como? Eu vou excluir, eu vou alterar, eu vou selecionar, entendeu? Então eu faço isso através de funções que eu posso utilizar a metodologia MySQLi e a metodologia PDO. Agora, presta atenção. Digamos que você está dentro do MySQL. Não importa se essa aplicação está conectada ou não com o PHP. Isso não importa. Você está dentro do MySQL e você quer visualizar todas as informações do MySQL. Aí você pode fazer isso utilizando o PHPMyAdmin. Jailton, existe só o PHPMyAdmin? Não. Existem várias outras interfaces gráficas que servem para manipular o MySQL. Entendido? Então, essas interfaces gráficas, elas vão se conectar direto com o MySQL e você passa a manipular as informações sem necessariamente você estar dentro da sua aplicação. O que o PHP faz, na verdade, ele cria uma instância dos dados que estão dentro do MySQL e dentro da sua aplicação você consegue manipular essas informações. Da mesma forma, se você tivesse, por exemplo, dentro do próprio MySQL ou dentro, por exemplo, do PHPMyAdmin, que gerencia isso, que manipula essas informações através, né, de interfaces mais amigáveis para você. Às vezes clica no botão, exclui o registro, ou seleciona, ou altera, ou faz alguma coisa. Compreendeu? Então, explicando só para fechar. O PHP é a linguagem de programação. Dentro do PHP, eu consigo me conectar com o banco de dados. É importante que você entenda uma outra coisa. O PHP e o MySQL, eles são duas coisas totalmente diferentes e totalmente independentes. Uma coisa não depende da outra. Isso tão é verdade que você pode ter o PHP em um servidor e você ter o MySQL em outro servidor. Eles não precisam estar no mesmo servidor. É claro que isso é configurado. Tá? Então, eles são coisas totalmente diferentes. E outra, você não programa no MySQL, entende? Você não faz uma aplicação no MySQL, você faz uma aplicação no PHP e manipula as informações que estão dentro do MySQL. O MySQL é apenas para armazenar informações e gerenciar essas informações quando a gente precisar delas. Espero que você tenha entendido aí a diferença de uma coisa para outra. Agora, olha só. Aqui nesta aplicação, veja, eu usei tudo. Eu usei o back-end, eu usei o front-end, eu usei banco de dados, tá? Aqui, ó, para poder ter estas informações, eu posso utilizar uma dessas coisas aqui, conecta com o MySQL, faz a conexão, chama a informação, traz, mostra e depois desconecta. É mais ou menos assim que acontece. Então, como nós aqui não estamos para ensinar como isso acontece, então a gente vai ficando por aqui, né? No seu curso de PHP, você vai entender isso na prática, como é que você faz essas instâncias, ok? Então, eu espero que você tenha entendido aqui três coisas, aliás, várias coisas, né? PDO, MySQLi, PHP, MySQL e PHPMyAdmin. São essas estruturas, elas estão todas interligadas e às vezes a gente se confunde, não sabe o que é uma coisa e não sabe o que é outra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.